Na hora que... Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um plantão. E hoje já vou começar falando para vocês que nossas luzes estão azul devido ao mês de conscientização do autismo. E hoje nós vamos conversar muito sobre esse tema e já começando apresentando, né, Simone, que está aqui do meu lado para conduzir esse plantão que vai ser diferente, né, Simone? Bem, isso mesmo. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado mais uma vez aí por estar assistindo, né, mais um episódio de podcast. E hoje com uma convidada muito especial, né, a Maísa Leão, vereadora, que estará aqui com a gente, né, falando sobre um tema muito importante, né, sobre o autismo. Seja muito bem-vinda, Maísa, ao nosso podcast. Eu quero agradecer o convite, achei interessantíssimo esse plantão. E o tema saúde é um tema tão amplo que as pessoas têm tantas dúvidas e ter um podcast com esse formato de conversa, com uma linguagem mais informal, que as pessoas possam compreender, faz total sentido. E sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Nós que agradecemos, né, Merielle? Exatamente. Maísa Leão, educadora digital, cuiabana, 42 anos, vereadora, vários projetos aprovados, mãe típica e atípica, cofundadora da APOC, empresária há mais de 20 anos e tudo isso, né? Tudo isso e um pouquinho mais. Fala pra gente, então, Maísa, como que é a sua rotina com todos esses afazeres? Realmente é uma rotina intensa, né? Tem uma equipe hoje no gabinete de 9 pessoas. Eu brinco que eu fico revezando entre eles para eles não desistirem de mim, porque é complicado. Tem dia que a gente começa muito cedo e termina muito tarde, porque as pautas são todas importantes. Então é difícil você dizer, vamos priorizar. Tem tantas prioridades. E às vezes as pessoas falam, você é médica, você é advogada, né? Eu falo, não, gente, a minha formação é em marketing, né? Eu sou graduada em moda, sou mestre em marketing e vim parar nessa história toda por conta desse voluntariado que veio antes da política. Então, antes da política eu estava no voluntariado, trabalhando na APOC, trabalhando na AMAND, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, Neurodiversos e Pessoas com Doenças Raras, e acabou se tornando a minha pauta, né? Minha pauta a gente fala que é pelos que não têm vez e não têm voz, então é por eles, e eu acabei me tornando essa vereadora da saúde, essa vereadora dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, por um caminho natural que surgiu na minha vida. Muito legal. Bom saber, né? Quando você fala vereadora da saúde, né? E que as pessoas entendam isso, né? De uma forma que você veio, né, se posicionar para poder ajudar todos nós também, né? A luta é de todos nós, né? Na verdade, também, Maísa. Maísa, quando a gente fala, né, mãe atípica, mãe típica, né? Então, mãe atípica do João Lucas, né, que ele tem 12 anos, a gente vê no seu Instagram, né, ele está sempre presente ali com você também. E mãe típica da Maria Eduarda, que tem 18 anos. Mas quando a gente fala só mãe atípica, só para quem está nos assistindo, né, o que quer dizer? Muita gente pergunta, e até na época que eu fiz o currículo para distribuir na campanha, mesmo eu sendo formada em marketing, né, a gente tem marqueteiros, a gente tem uma equipe, e a equipe falava assim, não faz sentido, porque as pessoas não vão saber o que é. E eu falava, eu quero instigar as pessoas a perguntarem. Eu quero que as pessoas leiam e falam assim, o que é esse atípica, como você acabou de fazer agora. Então, a criança atípica, a criança neurodiversa, é a criança autista, é a criança que tem outras neurodiversidades, como TDAH, que hoje a gente ouve tanto falar, até de uma forma banalizada, né? Porque tem uma criança correndo, as pessoas já falam, é hiperativo. Se não tiver laudo, se não tiver diagnóstico, Sim. ainda é muito cedo para falar. Mas eu sou essa mãe de uma criança atípica, que é o João Lucas, que é autista, né? Então ele é um neurodiverso, ele é um atípico, e isso torna a nossa família atípica. E sou, antes de ser mãe do João Lucas, mãe da minha primogênita, da Maria Eduarda, que é uma criança típica. E é muito importante também diferenciar, porque muitas vezes aquele que é o neurotípico,
ele tem menos atenção, vamos dizer assim, do que o que demanda dos pais um foco maior, porque tem terapias, porque tem necessidades especiais, necessidades que fazem com que os pais estejam ali em cima. Então, eu sempre quis colocar foco nos dois, para que a Maria Eduarda também não se sentisse menor diante das necessidades do irmão. Então, a gente consegue dividir as atenções ali para que os dois sejam foco dessa mãe aqui que se desdobra. É que o amor é o único, né? O amor é só um, né? Mas aí quando a gente fala, né, do cuidado, da necessidade, é essa, né, diferença, né, também que é perceptível, né, na verdade. Eu tenho uma amiga, né, que ela tem um casal de filhos também, e um é atípico, né, o outro não. E aí ela sofria muito, ela se cobrava muito em relação a isso, porque a outra, né, a outra criança também foi sentindo, né, que a atenção e o cuidado especial era mais voltado para a criança atípica. E é importante a gente explicar e falar isso de uma forma para todo mundo entender, para todo mundo que está nos assistindo, né, Meirelles? Exatamente. Maísa, como que foi você ver os sinais? Como que foi que você percebeu? Eu acho que isso é muito importante, né? As mães que estão nos assistindo, como que foi que você percebeu ali e aí foi procurar e conseguiu o diagnóstico? Como que foi isso? Então, o João Lucas, ele foi um diagnóstico até mais instigante, porque ele teve um desenvolvimento fora do padrão do desenvolvimento das crianças autistas. Alguns especialistas chamam isso de autismo regressivo, que acontece em 1/3 dos casos, mas normalmente esse regressivo é ali por 1 ano e meio de idade. O que significa isso para quem está nos assistindo? A criança tem um desenvolvimento dentro dos parâmetros, né? O que a gente escreve naquele livrinho do bebê? Sentou aos 5 meses, aos 6 meses, engatinhou aos 7 meses, 8 meses, andou entre 11 meses e 1 ano e 1 mês, né? Que são os parâmetros que a gente vai olhando para dizer que os marcos de desenvolvimento foram sendo alcançados. Normalmente, a criança autista, ela começa a apresentar sinais lá nos 6 meses de idade, bem no início da vida. Só que a gente não sabe, né? A sociedade em geral não sabe que são sinais de autismo. O meu filho, para fazer uma pegadinha com a gente, ele não apresentou esses sinais. Ele foi tendo um desenvolvimento dentro de todos os marcos de desenvolvimento. Então, naqueles livrinhos que você vai comparando, vai fazendo um checkzinho, né? No livrinho, na caderneta que você leva lá para tomar vacina, nas consultas com o pediatra. Tudo que o pediatra perguntava, ok, ele foi atingindo. Quando ele completou 5 anos, ele começou a ter essa regressão. E por que se chama regressão? Porque ele ganhou habilidades que ele foi perdendo. Então, ele tinha habilidade de se comunicar com as pessoas, ele foi perdendo. Ele tinha habilidade de olhar nos olhos, ele passou a não sustentar o olhar nos olhos. Ele passou a fazer os movimentos com as mãos, que a gente chama de flaps ou de steams. Na época eu nem sabia o que era flap, o que era steam. Então, ele balançava a mãozinha, ele fazia assim, ai, que legal! Eu achava que era só um jeitinho dele fazer as coisas. Ele começou a andar na ponta do pé, mas não era tão assim. Eu achava, na verdade, que ele estava com nojo do chão, porque ele sempre gostou de andar de chinelo. E hoje eu entendo que isso é a sensibilidade sensorial do autista, mas na época eu não sabia o que era. Então eu falava, minha criança gosta de andar de chinelo. E aí, quando ele estava descalço, ele andava na ponta do pé, eu pensava, tá achando o chão gelado, né? Não gostava de pisar na grama. Ele passou a ter hiperfoco. Mas a gente confunde um pouco isso, porque a criança, ela costuma gostar do mesmo desenho, né? A gente tem aí Peppa, quem tá na fase da Peppa quer saber tudo da Peppa, Frozen, e aí vai. Então, o João Lucas teve uma fase do Angry Birds, que eu achava que normal, né? Tá gostando de Angry Birds. Mas qual que é a diferença do hiperfoco? O hiperfoco é quando a criança, além de gostar do tema, né, de assistir muito aquele desenho, repetidas vezes, ele começa a saber tudo sobre o tema. Ele começa a querer falar só do tema. Ele começa a saber quem criou, quando foi fundado, quem que desenha, quais são os lançamentos e qualquer outro assunto não interessa.
Então, é aí que liga o alerta do hiperfoco. Porque uma criança com desenvolvimento típico, ela vai ter as suas preferências, mas ela vai falar de outros assuntos. Aí ele começou a enfileirar brinquedos, ele começou a separar por cor, ele começou a brincar de uma forma que a gente chama de não funcional, que é, se você tem um carrinho, o normal é a criança ficar, né, brincando com o carrinho, bate o carrinho, Sim. faz vrum, vrum, coisas de carrinho. Ele não, ele virava o carrinho do avesso, ele arrancava a roda, ele queria saber como que era feito por dentro, né? Isso é uma Existe... curiosidade mesmo, né? Exatamente, existe essa curiosidade em crianças que gostam de carrinho, não é que se seu filho tá lá arrancando a rodinha, ele é autista. Mas são todos esses sinais juntos. E aí, o que mais chamou atenção na escola, a partir dos 5 anos, ele começou a não se relacionar mais com os coleguinhas. Então, ele começou a descolar da turma. Até então, ele fazia amiguinhos como qualquer outra criança. Então, ele chegava em casa, o meu amiguinho João, meu amiguinho José, meu amiguinho Felipe. Passou um tempo, ele começou a não ter mais amiguinhos, a não interagir mais com as crianças e a não responder mais a professora quando ela chamava. Ele ficava muito aéreo. Aí que a professora me chamou na escola e falou: olha, mãe, vamos ver se ele está ouvindo bem, se ele está enxergando bem. E a gente foi fazer todos os exames. Então foi uma saga de 5 anos. Ele teve o diagnóstico final com 10 anos. Depois de passar por diversas consultas com especialistas, inclusive com especialistas que falaram que ele não era autista, por ter sido esse autismo regressivo e tardio. Então, isso confundiu muito. Até que eu tive o diagnóstico final, quando ele tinha 10 anos, que eu fui no maior especialista do país, porque eu já tinha escutado tanta coisa, né? Eu tinha tanta dúvida no meu coração. E para quem nos assiste, né, nos escuta em casa, é importante lembrar que o autismo não tem um exame, né? Um exame de sangue que vai lá e fala autista. Um exame de imagem. Às vezes os pais falam, mas não tem um exame, por que pede tanto exame? Pede exame para ver se não tem comorbidades associadas, para ver se não teve uma hipóxia, né? Uma falta de oxigênio no nascimento, se não tem alguma outra condição. Mas o autismo em si, para diagnosticar, tem que ser dentro de consultório, tem que ser com exames feitos por uma equipe multiprofissional. E aí o diagnóstico derradeiro veio quando ele tinha 10 anos. Ali eu já estava especialista no negócio, lendo, né, muito. E para mim foi um alívio, porque deu uma resposta para todas as mudanças que a gente viu acontecendo. E a gente vê bem também em tudo que você falou, não só porque é uma figura pública, porque é vereadora, mas sim porque é mãe, né? E a mãe tem muito isso, a gente acaba lendo muito, indo atrás, sabendo, buscando sobre o assunto, até mesmo para tratar o filho, para ter esse diagnóstico e ainda mais que teve que percorrer todo esse caminho, né, Maísa, para saber realmente, para ter a confirmação do diagnóstico. Então, eu acho que isso mostra muito, né, a aflição de todas as mães que passam por isso, né, que vai lá, vê seu filho e leva para o médico, leva para o outro e não consegue concluir. Então, aí é bem difícil mesmo essa fase, mas deu certo, né? Graças a Deus. A gente fala de mãe, Maísa, mas eu vejo, né, e já vi também em outras situações, a dificuldade, muitas vezes, da aceitação do pai. Sim. Eu não sei se você vê isso muito. A gente tem hoje um dado que até assim, é chocante, de que 80% das mães de crianças com deficiência se tornam mães solo. Muitos pais vão embora. Muitos pais, eles simplesmente eles não aguentam. Eu não sei se é da cultura do homem ter sido criado para ser forte, ter sido criado para ser perfeito, para ser provedor. A gente fala muito, né, do machismo que oprime as mulheres, mas existe também um machismo que oprime aos homens. Óbvio que existe também aquele que é um sacana, vamos falar o português claro, né, que vai embora e fala, eu quero curtir minha vida, não vou cuidar de um filho com deficiência. Mas tem aquele também que ele entra em colapso, porque ele foi criado assim para ter um filho forte, para ensinar para esse filho a ser um herói, a ser um guerreiro, e de repente esse filho não sabe nem falar, esse filho não sabe nem ir ao banheiro, esse filho não sabe tanta coisa, e muitas mães, 80% das mães são mães solo. E isso dificulta ainda mais, porque quando você vai fazer as consultas para descobrir o diagnóstico de autismo,
A primeira pergunta que é feita é: mamãe, como que foi a gestação? E eu falo que essa pergunta ela é carregada de um peso, porque nessa hora eu ouvi essa pergunta mais de 50 vezes, porque eu passei por diversas consultas com diferentes profissionais. Então, todas as vezes que eu respondia, era como se a culpa fosse minha. Como se, assim, poxa, a minha gestação conturbada e tudo que eu senti e sofri fez com que meu filho se tornasse uma criança autista. Na verdade, a gestação, o fenótipo, né, que é o estilo de vida, o que aconteceu na gestação, ele é um dos fatores. Né? A gente sabe que o autismo ele é multifatorial. Então, isso traz um conforto para as mães, delas entenderem que nunca vai ser culpa dela. Nunca vai ser algo que ela fez, um acidente que ela sofreu, uma dor, um sofrimento no relacionamento. Tem a carga genética, tem outros fatores. Então, assim, para que as mães não se sintam culpadas, como muitas vezes eu me questionei, porque eu tive alguns desafios na gestação do meu filho que eu não tive na gestação da minha filha. E muitas vezes isso pesava, sabe? Eu falava, será que foi o meu sofrimento? Será que foi o que eu passei? Será que se eu tivesse sido mais responsável e não tivesse sofrido, o meu filho não seria autista? Então, tirar essa carga do coração das mães e até colocar a reflexão para os profissionais da saúde de reformular a pergunta, né? Falar assim, Trabalhar mãe, isso, né? olha, eu vou te fazer uma pergunta sobre a gestação, mas não se preocupe que a gestação não é o fator primordial. É só um dos fatores. Para essa mãe já responder sem essa carga, aliviada, né? Ficar mais aliviada. E você acredita que nesse sentido, assim, os pais precisariam, né, após o diagnóstico mesmo, após o diagnóstico fechado, eles precisariam de ajuda terapêutica também? Você acredita nisso? Com certeza. Cada pessoa tem a sua jornada. E eu digo assim, que na minha jornada, como o João Lucas teve esse desenvolvimento típico até os 5 anos, e aí depois ele começou com essa regressão, e a gente chegou até a cogitar uma doença degenerativa, quando eu tive o diagnóstico de autismo, foi um alívio. Porque se fosse uma doença degenerativa, meu filho ia morrer. Então, eu já estava num momento que eu falei, nossa, graças a Deus, é autismo. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas cada pessoa tem a sua jornada. E todo mundo sonhou com um filho ideal. Né? Quando a gente tem um filho, é óbvio que qual que é a primeira oração e desejo de todo pai, de toda mãe? Que meu filho venha com saúde. Né? Esse é o desejo. E a gente tem um sonho, que meu filho seja feliz, que meu filho tenha autonomia, que ele escolha uma profissão bacana. E quando eu vejo as pessoas, né, preocupadas com essas coisas, assim, com a profissão, com a orientação sexual, eu falo, ixi, esse aí não sabe de nada, inocente, né? Porque se esse filho tiver uma doença rara, uma síndrome, se ele tiver alguma doença degenerativa, uma AME, que a gente vê tanto agora, né, acontecendo, ele vai desejar que seu filho tenha vida, né? Exato. Então, as pessoas precisam sim desse apoio psicológico, elas precisam de terapia. Muitos pais não aceitam, muitos avós não aceitam. E aí esse avô, essa avó, na verdade, ali, desesperados, eles jogam essa carga em cima dos pais. Para de procurar doença no seu filho. Para de procurar diagnóstico. Sim. A criança aí, ó, tá correndo, tá falando. De levar uma cintada, né? Exatamente. Se a criança tá fazendo birra porque você faz tudo que ela quer, cada criança tem seu tempo. Quantas frases que a gente escuta, né? E a gente precisa compreender o momento de cada um e a cultura de cada família. Porque às vezes você pega um avô que nunca ouviu falar de autismo, né? Que lá no tempo dele, assim, resolvia com vara de goiabeira. Ele fala, no meu tempo, minha mãe pegava a vara de goiabeira, ninguém chorava. Então, assim, compreender o tempo desse avô, dessa avó e dessa pessoa que não está aceitando. Mesmo é a compreensão, né? Trabalhar isso, acho que de todo mundo mesmo. Esse é o trabalho. Mas a gente sabe que o tratamento do TEA envolve várias terapias, né? Várias consultas, vários especialistas no decorrer da vida, né? E a gente sabe que as mães, principalmente, elas vêm enfrentando várias dificuldades, não só as mães que não têm plano de saúde, como as que têm também. Pelo SUS, muitas vezes não tem,
e no plano de saúde não é liberado. As burocracias. Então, como que vocês enfrentam isso? Tem uma associação, tem as mães que são atípicas, né? Qual lugar que ela deve procurar para se inteirar sobre esse assunto, para saber o que ela deve fazer? Então, eu faço parte hoje da AMAND, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, Neurodiversos e Pessoas com Doenças Raras. A presidente, a Helena Glaziella, ela é mãe de 2 autistas, de uma autista adulta e de uma autista criança. Ela é portadora de doença rara, de 11 doenças raras, de lúpus, inclusive. E ela criou essa associação que vai para o seu 4º ano de existência, é uma associação estadual, que então acolhe todas as famílias de qualquer cidade do estado de Mato Grosso. E ela tem o Instagram, @amande_mt. Se vocês olharem também lá no meu Instagram, @maísaleão, Maísa com Y, tem bastante publicação que eu coloco a Amande, coloco a Helena. E lá no nosso perfil da Amande existe um grupo de acolhimento, que é um grupo hoje do Telegram, que a gente estava no WhatsApp. Agora o WhatsApp aumentou, né? Você pode colocar mais gente nos grupos, mas na época a gente migrou para o Telegram, porque a gente tem 400 mães hoje no grupo. E esse é um grupo mesmo de apoio, porque a associação ela é sem fins lucrativos, a Helena não recebe nada para ser presidente, nenhum dos membros, eu sou voluntária. E a gente tem esse grupo para, assim, pedidos de socorro, pedidos de ajuda, de orientação, acolhimento afetivo. A gente faz eventos também, eventos informativos. Quando precisa de uma cesta básica, de correr atrás de um medicamento, também a Amande faz. Então, é um grupo realmente de acolhimento. E ali os pais têm informações seguras, porque a gente sempre filtra tudo que é falado no grupo. Importante, né? É importante porque é que nem você falou, passou por vários especialistas, né? Então, muitas vezes a mãe tá ali, recebeu o diagnóstico, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Né? Quem que eu procuro? Né? Então, é importante reforçar mesmo esse grupo de apoio, de acolhimento para ter esse direcionamento. Fala de novo pra gente. Amande, AMAND_MT. Amande MT no Instagram. E lá no Instagram tem o link para o grupo do Telegram. Só clicar, a pessoa já vai ser direcionada. E dentro desse grupo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, faça as perguntas que precisar, que vai ter sempre alguém para responder. Ótimo, Importante, ótimo. né, para as mães, né, para os pais que estão iniciando aí nesse caminho, que a gente sabe que não é fácil, né, mas bem importante mesmo. E a gente vai deixar, né, depois... Certinho. Isso, no vídeo certinho a gente vai deixar. Tá. Maísa, eu tô vendo que você tá com um colar, né? Esse colar bonito aí, com girassóis. Mostra pra gente e conta um pouquinho do significado dele. Então, esse colar, ele é um colar que é uma identificação. O girassol, ele significa que existe ali uma deficiência invisível, uma deficiência oculta. O que seria isso? Uma pessoa surda, ela não se parece surda. Você só vai descobrir quando você for interagir. A mesma coisa com o autismo. Ninguém tem cara de autista. Então, é uma deficiência invisível ou oculta. E o quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo, hoje a gente já tem um novo símbolo, que é o símbolo do infinito colorido, que foi feito por um grupo de autistas e pessoas neurodiversas, que significa neurodiversidade. Porém, o quebra-cabeça ainda é o mais conhecido. Sim. Então, quando uma criança usa, um adulto usa esse colar, ele quer dizer atenção. Atenção que existe ali uma pessoa que precisa de um atendimento diferenciado, que tem alguma necessidade especial. E para quem é o colar, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, o cordão tem que ser usado só pelo autista. Mas quando a gente fala de autismo, a gente fala de crianças, a gente fala de sensibilidade. Então, tem autista que não consegue usar cordão. Tem criança que, se usar o cordão, vai se machucar, vai se colocar em vulnerabilidade. Imagina uma criança brincando num parquinho com um cordão no pescoço. Ela pode até se enforcar. Então, na verdade, ele é um símbolo que deve ser utilizado por cuidadores, por pais,
familiares, né? E pessoas que estejam atendendo pessoas autistas ou acompanhando pessoas autistas ou pessoas com qualquer tipo de deficiência invisível, no caso do girassol. Porque esse é o sinal, quando eu estou com ele no meu pescoço, o que é o ideal? O ideal é que se eu estou num aeroporto, que se eu estou num hospital, a pessoa que vem me interpelar pergunte: esse cordão é referente à senhora ou alguém que a senhora está acompanhando? Não, é referente ao meu filho. Ah, o seu filho, qual que é? Né? Aqui eu já estou sinalizando que é autista. Mas se eu tivesse só com girassol, qual que é a condição especial que ele tem? Ele precisa de algum atendimento diferenciado? E no caso do autista, ele precisa de prioridade na fila. Muita gente não compreende, e aí que bom que temos o podcast para falar sobre isso, porque às vezes o autista ele tem a mobilidade perfeita. Ele não é cadeirante, ele sabe andar, ele consegue andar, ele tem autonomia, nem sempre tem. Alguns têm, alguns também são cadeirantes, alguns também têm a mobilidade prejudicada, mas aqueles que não têm, eles são pessoas com hipersensibilidade. A prioridade na fila é para ele não desregular. Porque a partir do momento que um autista está numa fila e que todos os barulhos do mundo que nós neurotípicos nem ouvimos começam a perturbar aquele cérebro que já é altamente ativado, ele pode desmaiar, ele pode ter uma convulsão, ele pode entrar em crise e se ele entrar em crise não vai conseguir embarcar no avião, não vai conseguir entrar no cinema, não vai conseguir entrar no supermercado e é por isso que existe essa prioridade. Ótimo. Já ficou bem claro para todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa também tem dúvida, mas por que está passando ali na frente, né? Por que está acontecendo se está todo mundo andando? Então, é ótimo que fique bem claro, né? E que tenham mais. E, inclusive, quero te perguntar, na onde que se encontra esse cordão? Quem é mãe de autista, cuidador, né? Que precise estar usando, onde que encontrar? Aqui em Cuiabá, né, e ela exporta para fora também, tem a TEA, @TEA, né, de transtorno do espectro autista, loja virtual. É a Natália, ela é mãe de uma criança autista e hoje ela se sustenta vendendo produtos relacionados ao TEA. Então, ela tá lá no Instagram, tea.lojavirtual. E se você colocar no Google também, você vai encontrar no Mercado Livre, vai encontrar em outras plataformas. Eu sempre indico a Natália, porque eu acho que é mais importante, mais significativo a gente ajudar uma mãe que tá conseguindo se sustentar. E ela tem outras coisas também. Ela tem o cordão, ela tem o bottom, ela tem o colarzinho, ela tem para você colocar o pin para colocar na mochila, camiseta, o adesivo de carro, porque que é importante você saber que naquele carro tem um autista para você não buzinar, não ficar, né, doido ali atrás e de repente gerar uma crise numa criança, num adulto. Então ela tem todos esses produtos. Maravilha, ótimo. Ótimo. Maísa, a gente vê aí que os desafios são muitos, né? Desde o diagnóstico até mesmo a condução durante a vida. Mas para você, qual que é o maior desafio de uma mãe atípica? Ah, com certeza o preconceito da sociedade. Porque você pode lutar por todas as terapias, para o seu filho, para sua filha. Você pode passar uma vida lutando por acesso, por desenvolvimento. E a hora que essa criança vai numa escola, a hora que ela vai num local público e ela sofre preconceito, ela sofre exclusão, ela sofre olhares, né, julgadores. Você nunca vai poder prevenir que um filho ou uma filha passe por isso. E você nunca vai estar preparado. Todas as vezes que meu filho sofreu preconceito, eu falo já emocionada, porque do alto de tudo que eu já li, que eu já aprendi, que eu já me preparei, que eu já fiz terapia, eu nunca estou preparada. E quando eu vejo ele passando por essa situação, o sentimento que dá é assim, aquela vontade de colocar dentro de um potinho, proteger e falar: mundo, você não vai ter acesso à minha preciosidade, mas isso é impossível. Então, o preconceito é a pior barreira, com certeza. Eu acho que a gente, que nem você falou, né? A gente passa por várias terapias, por tudo, mas isso sempre toca e mexe, né, com a gente. Quer tomar um pouquinho de água, Maísa? É difícil mesmo, ainda mais pra gente, né, Simone? Eu acho que a gente tá aí numa luta, né,
que nós não somos mães ainda, né? A gente tem Um caminho a percorrer. um caminho a percorrer para ter isso, né? Mas a gente já sente, né, tudo isso. E por ser mulher, inclusive falar de preconceito, hoje de manhã, eu olhando o Instagram, né, olhando algumas coisas, eu vi uma entrevista, né, acho que foi um post da Virgínia, né, que colocou o filhinho no colo, ele preferiu ir no colo da babá para tomar a vacina, né, e aí veio um comentário lá. Então, esses comentários maldosos, né, esses comentários afetou muito ela veio desabafar, né? E realmente, porque você também é mãe, você trabalha fora e a gente sente essa dificuldade, né? A gente vê essa dificuldade porque nós temos muitas amigas, muitas pessoas que passam por isso. Então é sempre muito difícil. Com certeza. E a sociedade. Então, eu sei que a sociedade de hoje, que é uma sociedade altamente digital, ela perdeu um pouco a responsabilidade, porque quando eu vim de um mundo analógico, né? Meu mundo se tornou digital ali na década de 90, com internet de escada. Então, eu sou da década de 80, eu passei a maior parte da minha juventude, a gente não tinha redes sociais, a MSN foi uma grande revolução. E as pessoas tinham menos coragem de ofender. Porque aqui no ao vivo, né, na internet é muito fácil odiar. Você tá longe, você tá escondido atrás de um celular, que muitas vezes é usado como uma arma, e você ali tem toda a coragem do mundo de ferir pessoas como se elas fossem objetos. Então, esse tribunal da internet, ele é um tribunal que sempre vai estar errado. Assim, mas fulano se expôs, fulano se tornou figura pública, e porque fulano se tornou figura pública, você se sente no direito de ser o juiz do certo e do errado, porque você deve ser perfeito. Então, sempre que alguém julga e condena uma outra pessoa sem entender a profundidade do assunto, independente dessa pessoa ser pessoa pública, é essa pessoa julgadora que está errada e a gente tem que não aceitar. Se vocês olharem no meu Instagram, eu sou política, fui blogueira durante 14 anos. No meu Instagram não tem hater, porque eles ganham bloco. Lá, você foi odioso, você é bloqueado. Mas vai perder voto, não tem importância. Eu tenho uma coisa que me rege, que é, se você é desrespeitoso comigo ou com os meus seguidores, você não vai me acompanhar. E assim tem sido nos últimos 14 anos, isso protegeu a minha família, isso me protege. E lógico que vai ter gente que vai falar mal de mim, que vai me odiar, mas ele não vai ter acesso ao meu perfil. Tá certo. É isso mesmo, essa é a nossa conduta, né? Tudo que é de mal tem que ficar de fora. Maísa, mandaram uma pergunta aqui. Quais os projetos para as pessoas com deficiência na Câmara? E será possível aprovar e realizar, tendo a Prefeitura de Cuiabá passando por uma intervenção? Com certeza a gente consegue fazer alguma coisa, né? A gente não pode desistir. Eu apresentei um projeto em 2021, que foi o fluxograma da jornada do autista, que ele facilita muito a vida dos pais. E lá atrás, quando eu apresentei, as pessoas falavam, você não vai aprovar porque você é oposição, consegui aprovar. E hoje esse projeto ainda não está sendo colocado em prática pelo prefeito. Mas a intervenção, olha que coisa, ela abriu a oportunidade. Hoje eu estive conversando com a responsável pela parte de atendimento às pessoas com deficiência da saúde municipal, e ela fez o compromisso, junto com a interventora, com a Daniele Carmona, de colocar esse projeto em vigor, que ele traça para os pais de crianças autistas um caminho, uma jornada. Então, hoje os pais ficam perdidos, né? Onde que eu faço o diagnóstico? Onde que eu levo meu filho? Onde tem terapia? E essa lei que eu consegui aprovar, ela obriga que a prefeitura tenha bem sinalizado autismo. E aí os pais vão clicar nesse botão e lá tem que ter o telefone e o endereço de todas as unidades de atendimento, para que esse pai, essa mãe, não seja jogado de ônibus em ônibus, de unidade em unidade, em busca de um atendimento que é escasso, mas existe. Não existe hoje um neuropediatra, a gente pediu também
para a interventora, priorizar a contratação de um neuropediatra. E a gente está construindo. Então, assim, esse é um dos projetos. O outro projeto é o projeto do laudo válido por tempo indeterminado. Esse é um projeto que foi um pedido de muitos pais, né? E esse projeto foi aprovado e a própria prefeitura não está seguindo. Você vai na Secretaria de Educação, eles estão exigindo laudo renovado. O que acontece? Agora a gente começa a cobrar. E se essa cobrança não for atendida, a gente judicializa. Então, os projetos, eles são importantes, porque a partir do momento que você tem um dispositivo legal, você pode judicializar. Então, hoje, a gente sabe que no município de Cuiabá, o laudo de autismo, que é uma condição irreversível, não existe cura porque não é uma doença, ele tem que ser aceito por tempo indeterminado. Então, é importante que os munícipes acompanhem os nossos trabalhos na Câmara de Vereadores para se munirem destes projetos, sabe? Quando alguém falar, não, seu laudo não vale mais. O laudo é válido por tempo indeterminado. Ah, não sei onde tem uma unidade que atende autismo, mas existe uma lei que obriga você da unidade de saúde, da UPA, da policlínica a me informar. Então, liga lá na secretaria que eu vou ficar aqui esperando. E assim a gente vai melhorando o atendimento no SUS. Toda vez que a gente está falando de um assunto assim tão relevante, né, eu fico muito feliz, porque são essas informações que a gente precisa passar para a população, né, que elas precisam perguntar, que elas precisam usar, se identificar. Então eu fico muito feliz de estar te recebendo hoje aqui para você estar passando essas orientações para essas mães, né? Então isso ajuda muito. E, inclusive, também quero falar sobre o que saiu, acho que foi semana passada. A Secretaria de Educação emitiu uma nota, né, falando que não ia ter mais as cuidadoras nas escolas. No outro dia, né, eles voltaram atrás da decisão dessa nota e aí voltaram com os profissionais lá. Mas essa agressão, esse terrorismo psicológico, que inclusive você falou um pouquinho nas suas redes sociais, isso afeta muito, né? Porque já passa por todo esse processo, já tem tudo isso e ainda acontece essas coisas. É muito importante, eu falo para os pais, ter fontes confiáveis, né? Quando vocês fazem um podcast como esse, onde vocês convidam pessoas que vocês acompanham, que vocês seguem, que vocês respeitam o trabalho, vocês se tornam uma fonte confiável. E muitos pais, muitas mães se apavoraram. E quando eles receberam essa nota, eu tinha na semana anterior falado em plenário sobre isso e que isso iria acontecer. Porque o que acontece? O contrato da Conviva, que é o contrato das CADs, das cuidadoras dos alunos com deficiência, é um contrato que está sendo questionado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por ter tido um direcionamento no pregão. Isso significa que outras empresas tentaram fazer esse serviço e que essas empresas foram reprovadas num processo de licitação, porém, elas não foram reprovadas de uma forma legal. Foi direcionada essa reprovação para que essa empresa fosse favorecida. O Tribunal de Contas está fazendo o trabalho dele, quer dizer, olha, prefeitura, vocês direcionaram aqui o contrato, vocês precisam refazer o pregão. Mas quando o tribunal, na pessoa do conselheiro Sérgio Ricardo, tomou essa decisão, o tribunal tomou também o cuidado de dizer, não suspenda o atendimento das crianças com deficiência, permitam que as CADs continuem enquanto um novo pregão seja realizado. E a secretaria, para se rebelar contra a decisão do Tribunal de Contas, emitiu essa nota cancelando as CADs. Por quê? Porque os pais se revoltariam, ficariam desesperados e houve até troca de áudios de diretoras de escola. Eu recebi esses áudios, encaminhei, inclusive, para o conselheiro Sérgio Ricardo para que ele tomasse conhecimento. Áudio de diretora falando assim, olha, não vai brigar na Secretaria de Educação, não. Vai brigar lá no Tribunal de Contas. O nome do conselheiro é Sérgio Ricardo e foi ele que suspendeu o serviço. E isso é mentira. Então, é muito importante que os pais saibam, porque aí muitos pais ficavam, não, volta Conviva, e não é uma questão de volta Conviva, porque a Conviva paga muito mal essas CADs, recebe 4.300 e paga 1.200.
recebe 3 mil e paga R$ 900 para uma cuidadora cuidar de uma criança com deficiência, que é um serviço de altíssima responsabilidade, de altíssima demanda, sem a capacitação. Essas meninas, essas mulheres, elas ficam ali inseguras, porque algumas não sabem nem o que é autismo. Não foram capacitadas para estarem ali, estão fazendo com amor, porque precisam desse trabalho, porque gostam desse trabalho e estão sendo desrespeitadas por essa empresa. Então, a gente precisa entender o que a gente tem que lutar aqui. A gente tem que lutar por um contrato digno, por um contrato que cumpra todos os seus pré-requisitos e por um contrato que não gaste dinheiro público à toa, né? Nesse contrato eram 8 milhões a mais do que o segundo lugar, que tinha toda a capacidade de atender. Então, nós, eu enquanto legisladora e os pais e as mães, quando for reivindicar, sempre buscar da onde está vindo a informação, qual é a verdade. A decisão completa do Tribunal de Contas está disponível na internet, no site da Transparência, no site do tribunal. O tribunal emitiu um vídeo, uma nota, falando que era mentira da Secretaria de Educação. E existe agora uma possibilidade, no dia 14/4, de falar que vai paralisar de novo. E nesse dia 14/4, os pais e as mães têm que entender que não existe nenhum fato novo. Não tem que paralisar, tem que ser refeito o pregão. E esse terrorismo psicológico é para pressionar que, assim, vamos desistir? Vamos deixar essa conviva continuar? E isso não vai acontecer. Porque os pais agora sabem a verdade e sabem ao que recorrer. Entenderam, né? É importante a gente saber mesmo o fundamento, né? Porque você pega uma notícia dessa, você vai onde? No TCE, e aí essas inverdades acabam prejudicando tudo. Com certeza. E outra coisa que você falou que é muito importante, Maísa, a gente começou a falar um pouquinho sobre preconceito e nas escolas também, né? Você acabou de mencionar, né? Esse preconceito que acaba atrapalhando tudo. E a gente sabe que vocês, no começo do ano, né? Numa escola também sofreram essa violência. Você quer falar um pouquinho sobre? Sim, com certeza. Eu acho que é importante os pais e as pessoas que sofrerem. Eu sei que é muito difícil. Quando eu passei pela situação, né, eu fui matricular meu filho, cheguei na escola, fui recebida com todo carinho. Tem vaga, 8ª série. Mostraram a escola toda para nós. Eu, meu filho e meu marido. E meu filho, né, como eu falei, o autismo não tem cara, ele não se parece autista. Quando ele fala, dá para perceber que ele tem uma gagueira atípica, mas tem. Né, ele tem alguns trejeitozinhos, mas como ele estava bem quietinho, prestando atenção, ele não parece autista. Então, até então, a vaga existia. No momento que eu falei que ele era autista, a vaga evaporou. Do nada. Do nada, assim, automaticamente a pessoa tinha gravado todas as séries na cabeça dela, falou, já estamos lotados. Infelizmente, autista a gente não tem mais. E na hora eu fiquei chocada, assim, eu não estava preparada. Eu realmente ali não era vereadora, não era voluntária da Amande, não era a pessoa que leu todos os livros do mundo, era uma mãe, assim, que ficou paralisada. E eu não tive reação porque eu olhava pro meu filho e ele estava assim, eu vou estudar aqui? Então, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu falei, eu não vou falar na frente dele que isso é preconceito, que isso é crime, que eu vou chamar a polícia e fazer uma cena ali. Porque eu não queria que ele passasse por essa cena e que ele gravasse essa cena no coração dele. Então, eu fui para casa, eu engoli seco e eu fiquei muda. Eu fiquei umas 2 horas muda. Meu marido é advogado, olhou para minha cara depois de 2 horas, ele mudo também, e falou, e aí? O que a gente vai fazer? Você entendeu o que aconteceu lá, né? Eu falei, entendi. E aí a gente decidiu ir para uma delegacia, né? Como a gente não tem delegacia da pessoa com deficiência, é até bom para os pais saberem, você pode fazer online. E aí eu fiz todo o boletim de ocorrência online do caso e fui a público também. E acionei todo mundo. Conselho Estadual de Educação, governador, prefeito, Secretaria de Educação. Porque o que acontece? É uma escola privada, mas a gente tem a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Não é uma lanchonete, né? E a lanchonete tem que cumprir os pré-requisitos sanitários. A escola privada tem que cumprir os pré-requisitos da Lei de Educação. E a Secretaria Estadual de Educação, ela rege não só as escolas públicas, ela rege também as escolas privadas. Então, a gente fez essa denúncia
mandamos ofícios para a defensoria, para o ministério, para todo mundo. E fomos debater o assunto. E aí, quando eu publiquei na rede social, 220 famílias comentaram que passaram pela mesma situação na mesma instituição de ensino. A instituição de ensino fez uma publicação no Instagram dela falando que era mentira, que eu tinha me equivocado, que eu não entendi certo, que tinha vaga, só não tinha vaga para o período que eu queria. Mas eu tinha me precavido e eu pedi a informação por WhatsApp e na informação do WhatsApp demonstrava que tinha vaga para os 2 períodos. E depois, e até porque eu nem falei período que eu queria, né? E depois eu continuei. Alguns pais ainda vieram, não fala mal da escola, é uma escola que eu estudei lá a vida inteira. E aí eu chamo a sociedade para um alerta. Até parece que com tanta coisa importante para eu fazer, eu gostaria de difamar uma escola. Com certeza. Né? Toda a dor que eu senti, que aqueles 220 pais que ali relataram a mesma dor, eles têm mais o que fazer do que atacar uma escola. Então, são as escolas privadas que precisam entender que o aluno autista, o aluno com deficiência, o aluno severo, ele constitucionalmente tem o direito de estudar e de ter o acesso à educação. E que se você quer ter uma empresa que vai atender educação, você tem que respeitar a Constituição. Então, conseguimos mover mundos e fundos, conseguimos alterar algumas coisas nesse dispositivo, que nem é um dispositivo da lei, porque nenhuma lei pode ferir a nossa Constituição. Conseguimos mobilizar os conselhos, mas eu sei que o problema não foi resolvido. E eu sei que outros pais passarão pela mesma situação e que, ao ficarem paralisados, envergonhados, entristecidos, eu os encorajo a vir a público para a gente conseguir que um dia as escolas não façam mais isso por vergonha ou medo de serem expostas. Né? Se não for por decência e moralidade, que seja por medo de serem expostas. Eles têm que estar preparados, né, para tudo. Com certeza. E isso está na Lei Berenice Piana, de 2012, e na Lei da Inclusão, de 2015. Então, é um dispositivo legal, é um direito e não é um favor, então nós temos que cobrar. Porque é até uma dúvida, eu acho que de muitos pais, né, quando a criança, né, é diagnosticada, né, ela pode estudar em uma escola regular, uma escola normal, né? Eu acho que isso também é muita dúvida, não é? Sim, a gente teve um dispositivo de lei, o 10.502, que foi um dispositivo aprovado durante o governo Bolsonaro, que ele voltava com as escolas especiais, e aí os pais ficaram desesperados, porque o que acontece? Num mundo ideal, onde você fosse ter uma escola com equipe multi, com sala sensorial, com tudo para aquele aluno ter adaptações dentro dessa tal escola especial, que já foi uma realidade no Brasil, seria maravilhoso. Mas quando você para pensar qual é o objetivo de uma criança estar na escola, fazer terapias, ela se tornar um adulto funcional. A gente vai ter emprego especial? A gente vai ter ambiente de emprego com sala multi, com equipe, com sala sensorial? Vai ter um shopping center para pessoas autistas trabalharem? Então, preparar as pessoas com deficiência para a sociedade, a gente só faz isso com inclusão. E não tem como incluir segregando. Então, esse dispositivo 10.502, que voltava com as escolas especiais e que eu chamo muito a atenção para 20 anos atrás, quando crianças autistas e crianças com deficiência e crianças com paralisia cerebral eram escondidas dentro de casa, eram tratadas num país manicomial. O que é manicômio? Manicômio é você pegar alguém e falar: você é borderline, você é louco, eu vou te jogar num buraco para ninguém ver, para você não incomodar a sociedade. Muitas pessoas com paralisia cerebral, que são pessoas que não têm movimentos, que não falam, mas que compreendem tudo com perfeição. E aí eu trago aqui o exemplo do Stephen Hawking. Stephen Hawking mexia o quê? Ele mexia a boca. Ele mexia a boca, um homem que era paralisado daqui para baixo e que trouxe as maiores teorias da física quântica do mundo, que falou sobre buraco negro, que falou sobre o nascimento do universo, que trouxe teorias que mudaram a nossa percepção de mundo. Se esse homem tivesse se trancado num quarto, o que a gente ia perder? Então, a sociedade manicomial, a sociedade que segrega, a sociedade que quer criar escola especial para gente especial. Especial é você ser aceito. Especial
É você ser inserido dentro de um ensino regular e aquela mãe que tem um filho típico falar, meu filho, quando seu amiguinho autista estiver gritando, ele não está gritando porque ele quer te ofender ou porque ele quer fazer barulho, ele está gritando porque ele está em crise. O que será que a gente pode aprender para que esse seu amiguinho grite menos, tenha menos crise, se sinta mais acolhido? O que você, enquanto ser humano, meu filho, pode fazer para esse mundo ser um mundo mais justo e melhor? Então, a oportunidade de misturar as crianças nas escolas com as suas diferenças é a oportunidade de criar seres humanos dignos, né, que respeitem uns aos outros. Ótimo. E na rede municipal de ensino, é cumprido essas vagas para criança especial? Essas vagas são cumpridas lá? Na verdade, na rede municipal, na rede estadual, né, na rede pública, é muito mais cumprido do que na rede privada. Eu preciso aí bater palmas, porque a gente tem mania de falar, né, que o nosso sistema público não funciona, mas no acolhimento a pessoas com deficiência, a rede pública está muito mais avançada do que a privada. Isso aí é fato. Se a qualidade do ensino é boa, aí é outra história. A gente tem unidades escolares caóticas, a gente tem deficiência em merenda, a gente tem salas de aula que chove mais dentro do que fora, a gente tem falta de entrega de kit escolar, a gente tem violência dentro das escolas, então tudo isso precisa melhorar. Mas dizer que o acolhimento na escola privada é maior seria uma injustiça. Então, na rede pública, o acolhimento das pessoas com deficiência ele é melhor, ele está num estágio mais avançado, ainda precisa melhorar, mas ainda é melhor, e isso faz com que alguns pais que até poderiam pagar por uma escola privada optem por matricular seus filhos na escola pública porque não foram aceitos na privada. E aí muita gente fala assim, você briga por educação de qualidade, por que você não põe seu filho na escola pública? Porque eu jamais pegaria a vaga de alguém que não pode pagar. Eu jamais colocaria meu filho numa escola pública, não é pelo meu preconceito à escola pública, porque eu estudei em escola pública, estudei no Baiaca, lá no Ferreira Mendes, lá no Boa Esperança, e amei estudar em escola pública, grandes amigos lá, porém, hoje meu filho pode pagar uma escola e eu não vou tomar a vaga de uma criança que precisa daquela vaga. Mas a escola pública, ela aceita, sim, ela não está cumprindo a lei a rigor, mas é muito melhor que a privada. Maravilha. E quando a gente fala mais em lei, direitos, né, e benefícios sociais dessa criança, dessa pessoa com autismo? Então, é importante as pessoas entenderem quais são os seus direitos. A gente tem alguns dispositivos, o Tribunal de Justiça tem cartilha, a gente tem várias cartilhas na internet do Senado Federal. O grupo lá da Amande é um grupo onde as pessoas falam, qual que é meu direito? Mas, assim, se a mãe e o pai quisessem se aprofundar, se for autista, a Lei Berenice Piana, de 2012. Se esse pai e essa mãe pegar essa lei, Berenice Piana, de 2012, no Google, que está lá disponível, e ler a lei inteira, ele vai saber quais são os direitos dos seus filhos. A lei da inclusão, que daí já abrange para todas as pessoas com deficiência, é uma lei de 2015. Essa fala de todos. Então, qualquer pessoa com deficiência, ela é regida pela lei da inclusão de 2015. Coloca no Google, você vai compreender. Óbvio que ler uma lei, né, é difícil de compreender, por isso tem as cartilhas. Eu sempre oriento, se você for ler uma cartilha, busca a origem, né? Se for uma cartilha do Ministério Público, uma cartilha do Tribunal de Justiça, é mais confiável que o que está naquela cartilha é verdadeiro. Então, existem cartilhas em PDF, com uma linguagem super fácil para entender. Tem o BPC, que é um auxílio que ajuda as pessoas com deficiência. Tem 80% de desconto nas passagens aéreas de acompanhantes de autistas, independente do nível de suporte. Por quê? Um autista não pode viajar sozinho, né? Então, uma pessoa que viajaria sozinha, ele precisa de um acompanhante. Esse acompanhante tem direito a 80% de desconto. É preciso fazer um cadastro em cada uma das companhias aéreas para conseguir o desconto. A importância de fazer a carteirinha nacional do autista. A gente tem a carteirinha estadual aqui no estado de Mato Grosso. Fazer o RG, né, ali que fala qual a condição, não só autismo, como surdez, né, como problemas das mais diversas, a pessoa com deficiência física, ela tem ali o símbolozinho, né, e ela precisa carregar isso. Às vezes os pais falam assim, eu não vou colocar que meu filho é autista no RG porque ele vai sofrer preconceito. De fato, pode ser que ele sofra sim. Mas aí como é que você vai cobrar o direito dele?
A única forma de você cobrar o direito dele é ele tendo essa identificação oficial. Então, é muito importante a gente fazer esses dispositivos para poder ter os direitos. Tá certo. Maísa, eu vou ler aqui um desabafo, né? De uma mãe também atípica. Eu vou até citar o nome dela, que é uma pessoa também que eu acompanho nas redes sociais, né? E tenho uma admiração pela profissional e pela mãe também que ela é. E ela colocou esse desabafo, que é a doutora Érica Capriata. Ela colocou bem assim: quando falamos que nossos filhos têm uma deficiência ou síndrome, logo alguém solta. Sinto muito, que ele evolua logo e que fique normal. Nossa, que pena. Então, algumas pessoas, elas criam mais expectativas sobre o desenvolvimento dele do que a própria família. Não, gente, meu filho não vai ficar normal. Meu filho é assim. Eu não sei se ele vai andar, se ele vai falar, se ele vai correr, se ele vai ler, se vai escrever. Eu não sei. Ninguém sabe, só Deus mesmo. E isso não me incomoda. Eu não vivo de criar expectativas irreais sobre o desenvolvimento do meu filho. Lógico que eu quero que ele evolua dia após dia e alcance seu melhor potencial. Por isso, ele faz terapias. Ele faz terapias para ajudar a se desenvolver, não para curar. Eu não vou ser mais feliz apenas quando ele alcançar tal objetivo. Eu sou feliz com ele hoje, do jeitinho que ele é. Então, entendam, eu sou mãe atípica. Meu filho é uma criança com deficiência e está tudo bem. Você não precisa sentir muito, sentir tristeza, sentir dó, ficar com piedade, ficar chocada, desejar que ele fique normal e nem agradecer mentalmente pelo seu filho ser normal. Eu também agradeço todos os dias a vida do meu filho. Ele é o meu milagre. As mães atípicas, elas não vivem sofrendo. Entenda, está tudo bem. A minha maternidade também é muito feliz. Eu achei incrível porque é bem isso. E são coisas que vocês ouvem todos os dias. Com certeza. Assim, se eu pudesse assinar embaixo, eu assinava. E isso ensina muito sobre o que é o preconceito que a gente tanto fala, né? Eu já ouvi muitas pessoas fazendo relatos em célula, na igreja, em momentos, né, de amigos. Eu estava grávida e aí tinha suspeita de síndrome de Down e eu orei e Jesus iluminou e aí ele nasceu normal, perfeito. Então, aquela criança que nasceu com síndrome de Down é porque Jesus não olhou para ela? É esse o recado que a sociedade está passando? Então, a gente precisa parar. Isso é capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. A gente precisa entender que a mãe de uma pessoa com deficiência, ela não quer piedade, ela não quer dó. E que todo momento que você repete, eu só queria que meu filho viesse com saúde, eu só queria que meu filho viesse inteiro. Então, se seu filho viesse sem uma mão, você não ia querer ele? Você ia devolver? Se seu filho viesse com alguma condição especial, você ia olhar para Deus e dizer, por que eu? Você ia dizer que é um castigo? Seu filho seria um castigo? O filho de alguém é um castigo? Então, é muito importante a gente, enquanto sociedade, compreender falas que são falas automatizadas, que foram sendo passadas de geração em geração, e a gente evoluir enquanto pessoa. Porque a gente tinha, né, até coisas bobas, sabe? Que ia falar assim, fulano, você é retardado. Retardado? Isso é capacitismo. Você pode falar outra coisa, sabe? A partir do momento que você aprendeu que você não deve falar isso, para que continuar falando? Então, assim, eu prefiro que os meus filhos tenham ética, tenham moral, eu prefiro que os meus filhos respeitem ao próximo, eu prefiro que os meus filhos sejam felizes exatamente como eles são, do que ficar em orações por uma criança perfeita, sendo que perfeição não existe, e sendo que a carga do peso de ser perfeito pode adoecer uma pessoa. Eu vi, a minha filha escolheu a profissão de psicóloga no ano passado, ela fez vestibular, está fazendo faculdade. Quantas amigas dela sentaram na mesa da minha casa, olharam no meu olho e falaram, tia, o meu pai e a minha mãe me obrigaram a fazer medicina.
Meu pai e minha mãe me obrigaram a fazer direito. E eu queria fazer enfermagem, e eu queria fazer arte, e eu queria fazer design, e eu queria fazer seja lá o que for. Obrigar o seu filho a realizar o seu sonho dessa sociedade enlatada, rotuladora e perfeita, será que é esse o melhor caminho? Então fica a reflexão para todos aqueles que vivem no piloto automático até hoje. Nossa, é importante. É isso mesmo. E para completar, tem a frase que você colocou no seu Instagram, né? Não tente fazer uma criança atípica, autista, parecer típica. Eu acho que ainda existe muito isso de esconder esse diagnóstico, a condição, esconder e deixar ali e não falar sobre isso. E até mesmo quando você fala sobre isso, a pessoa se sente ofendida. Sim. Eu já tive até relatos de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, ai, para que expor seu filho? Né? Primeiro que, assim, o João Lucas, eu só fui falar que ele era autista em público, inclusive eu fui candidata a vereadora sem falar que ele era autista, porque eu já era ativista, já era voluntária de associações, já fazia um trabalho de bastidores e na minha campanha de 2020, em nenhum momento eu falei que ele era autista, sendo que eu poderia ter usado essa bandeira para trazer os pais de autistas para perto, porque ele ainda não tinha maturidade para decidir se ele gostaria que a sociedade soubesse. A partir do momento que ele, com toda a orientação que nós demos para ele, falou, mãe, pode contar para todo mundo, eu acho lindo, eu sou autista e eu sou muito feliz, eu contei para todo mundo, porque essa é uma bandeira que eu carrego para os pais não tentarem fazer o seu filho entrar nessa caixinha rotuladora da perfeição. O meu filho, ele dança todo diferente, ele faz coisinhas com a mão, ele dá pulinhos, ele fala de uma forma atípica, ele interage de uma forma atípica, ele não se parece com um garoto comum. Isso é fato. E eu não quero que ele se pareça. Porque se ele precisar fazer um esforço para ser quem ele não é, eu tenho certeza que ele vai ser infeliz. E eu quero que ele seja feliz do jeito que ele é. Ótimo. A gente está aqui já indo para a nossa fase final do podcast, né? Dessa fala, desse encontro maravilhoso, né? Quanta sabedoria, né? Quanta informação, a gente fica super feliz com isso. E já quero te perguntar, Maísa, acho que a gente falou muita coisa hoje, passou muitas informações, mas ficou alguma coisa que a gente não tocou no assunto que você acha que seria necessário falar? Eu acredito que é importante os pais se unirem, sabe? Saírem da sua bolha. Eu sei que dói, eu sei que às vezes é difícil, a pessoa está passando por um momento, mas se unirem, né? Escolham uma associação, participem da política, vamos lutar juntos pelo direito dos nossos filhos, porque é tão difícil sozinho. Então, junto fica um pouco mais leve. Se eu pudesse dizer para qualquer pai, qualquer mãe de pessoa com deficiência, junte-se a um grupo, né? Junte-se a alguém que te representa, que tenha voz, que some a voz com você, porque a luta vai ficar um pouquinho mais leve e a gente vai ganhar mais força. Tá certo. Teve uma outra pergunta que eu esqueci de fazer, vou te fazer agora. Você falando agora no final, né? O que te motivou a entrar na política? Você acha que essa condição, né? Por tudo isso que você passou, isso foi um dos motivos? Com certeza, esse foi um dos motivos e o meu ativismo social, porque eu julgava, enquanto comunicadora, enquanto influenciadora, que se eu doasse um tempo do meu trabalho para caridade, para ações sociais, para o combate à violência contra mulheres, contra crianças e mulheres e em prol do autismo, era suficiente. E aí eu fiz um curso em 2019, o Protagonize, que foi um curso criado pelo Felipe Velaton, que na época era vereador, que eu não conhecia, hoje é um amigo. Eu lembro que me convidaram para esse curso, sabe? As pessoas falaram, vai lá, é sua cara, vai fazer. Eu estava fazendo mestrado em São Paulo. E eu falei, ai, meu Deus. Aí eu fui e me inscrevi no curso. Né? Eu falei, meu marido vai me matar, porque eu já estou morando em São Paulo, Cuiabá, e era um final de semana inteiro, eram 4 finais de semana inteiros, e eu fui.
E lá no curso eu tomei um tapa, sabe? Assim, quando uma vereadora falou o seguinte, ela falou, quando você tem um projeto ou uma associação, você, no máximo, se seu projeto for muito grande, vai interferir na vida de 1.000 pessoas. Quando você tem um cargo político, você tem a oportunidade de interferir na vida de 600.000 pessoas. No caso do município de Cuiabá, 615 mil habitantes. E aquilo foi um tapa, porque eu falei, cara, eu tô fazendo esse esforço gigante para ajudar 20, para ajudar 30, para ajudar 100, e eu posso fazer por 600 mil? Eu posso. E ali eu tomei a decisão. Uma decisão muito difícil, completamente improvável. A hora que eu cheguei em casa, eu falei, vou perder o marido, vou virar vereadora, vou perder o marido. Mas hoje ele está do meu lado, grande entusiasta, mas na época ele ficou bem assustado. Ficou bem assustado. E com tudo isso, interfere na sua condição de mãe, atrapalha ali com o seu filho? Ou você já tem aquele espacinho dedicado para ele? Como que é? O ritmo de vereadora, ele é bem acelerado, mas eu sempre fui uma pessoa bem acelerada. Eu falo para a minha equipe, né, eles estão aqui, Lucas e Evelyn me acompanhando e a galerinha que está lá no gabinete, eu tenho uma coisa chamada disciplina e rotina. Com disciplina e rotina tudo é possível. Então, na minha agenda, que ela é aberta para todas as pessoas que trabalham comigo, tem lá, levar filho no psicólogo, momento da família. Então, eu agendo a hora de lanchar na lanchonete favorita do meu filho, eu agendo a hora de brincar com ele, eu agendo a hora de acompanhar na terapia. Meu marido também é um grande parceiro que sempre está junto. E com disciplina, eu reservo o horário dele, que é precioso, da minha filha, que está lá em São Paulo, fala comigo o dia inteiro no WhatsApp. Às vezes eu falo, minha filha, eu estou numa audiência pública. Mãe, rapidinho, olha essa roupa aqui. Eu falo, meu Deus. Então, eu continuo sendo uma mãe muito presente, muito disponível, com disciplina. Tá Sim. faltando horário para dormir, mas a gente dá jeito. A gente é mulher, né? A gente sempre dá um jeitinho, né, Maísa? Mas, ó, que bom ouvir tudo isso de você de uma forma assim tão leve. Né? Eu tenho certeza, acho que a gente já vai sair daqui transformada, né? E aprender tudo isso de uma forma assim tão leve e tranquila. Para mim está sendo maravilhoso e eu tenho certeza que para todo mundo que vai estar nos assistindo, nos ouvindo, também vai ser. Obrigado e você está de parabéns, Maísa. Parabéns. Eu que agradeço a vocês e parabenizo novamente pela qualidade do podcast, pelo trabalho de vocês. Saibam que vocês estão levando informações preciosas. Tem gente que fala que a internet é um ambiente tóxico. Eu digo que a internet é um ambiente que você é quem você é no mundo offline. E vocês são pessoas que demonstraram aqui que vocês têm uma missão de vida muito bonita e vocês trouxeram essa missão para a internet. Então, a internet, sim, pode transformar as nossas vidas e, com certeza, vocês estão transformando vidas. Muito obrigada. Obrigado, mais uma vez. Obrigada, né? E obrigado, pessoal, que nos acompanhou aí nessa live, nesse podcast, nessa conversa, esse bate-papo maravilhoso, repleto de informações, né? E como Simone falou, de forma leve, tranquila, né? Então, a gente fica feliz mesmo por tudo isso e por, principalmente, te receber aqui. Então, obrigada, pessoal. Esse foi o nosso plantão. Até mais.